Fala galera, começando mais um papo aqui. Dessa vez hoje recebendo Edilson Assunção, mais conhecido como ele, o Alemão de Maresias. Tudo bom, Alemão? Obrigado aí por ter Tudo aceitado bom, bater esse Guilherme? papo aqui com a gente. Legal, Guilherme. Obrigado aí. Obrigado pelo convite aí. É um prazer poder compartilhar aí um pouco da minha história com Legal. vocês. Alemão, queria começar lá atrás mesmo. Da onde surgiu essa sua conexão com o surf? Como que você começou a surfar? O alemão lá de trás mesmo, de moleque, imagino eu. Aliás, quando foi que virou o Alemão de Maresias também, né? Porque imagino que seja nessa época aí. É, na verdade, né, eu sou do Paraná, né, nasci no Paraná, mas fui muito jovem, uma criança, né, com 9 para 10 anos, morar em São Sebastião, ali Sebastião, Ilhabela, né, litoral norte de São Paulo. E comecei a surfar em 1980, 81. Comecei na Praia do Guaicá, que é ali, né, 10 quilômetros de São Sebastião, ali na Costa Sul. E, é, Comecei a gostar, né, de ir pro mar. E, né, era uma coisa que eu sonhava, né, ter essa conexão com o mar, mas não imaginava que seria nas proporções que estão hoje. E o apelido Alemão de Maresias veio anos depois, quando eu já, sei lá, com 15 anos, assim, já frequentava Maresias, já me destacava surfando. E eu lembro que acho que saiu uma revista, uma foto, um fotógrafo fez uma foto minha, surfando em Maresias um dia, assim, grande. E aí começaram a perguntar, pô, qual que é o nome do alemão? Pô, o alemãozinho, qual que é o nome dele aí? Ninguém sabia meu nome, né, que era Edilson. Ah, coloca lá, alemãozinho de Maresias. Aí ficou alemãozinho de Maresias e logo depois eu saí numa outra revista, aí eles colocaram alemão de Maresias. E aí foi quando nasceu, cara. Foi através de um amigo aí que não lembrou meu Pode nome crer. e aí acabou consolidando, né? Depois eu comecei a viajar e aí ficou minha marca registrada aí. Você falou que o seu sonho era de ter essa conexão com o mar, mas era parte de conexão mesmo com o mar que você falou, ou tinha uma parada de competição, queria ser um competidor, gostava de assistir campeonato, tentou competir? Não, na verdade, eu nunca fui muito ligado assim em competição. A minha conexão com o mar era mais ter, sabe, essa relação de conhecer mesmo os riscos, as dificuldades, sabe, se sobressair nos dias assim, de ondas mais bravas, assim, né, quando o mar está mais revolto. Então, a minha conexão era mais isso mesmo, ter esse conhecimento, né, pô, de peixe, golfinho, baleia, tubarão, essa conexão mesmo com o ambiente marinho, né? Então, competir nunca foi o meu sonho. Eu tentei competir, mas tive poucos resultados assim na juventude, né, como amador. Depois tentei profissional, mas também não deu certo. E onde eu sempre me destaquei foi naquela linha do surf fora das competições, que eles chamam de free surfer. Foi aí onde eu me destacava. Geralmente expedições, dias de ondas grandes, né, sabe? Dias assim meio fora do comum que não tinha nos dias de competições. Então era onde eu me destacava. E a grana, imagino que já vinha de patrocínio desde então, desde dessas viagens e tudo mais, É, ou você tinha um outro, ou a conta não fechava. não, a conta não fechava, velho. Eu trabalhava de jardineiro, trabalhava de pizzaiolo, pô, fazia, tipo, como é que chama? Escambo, né, meu? Aí pegava a roupa do patrocinador e trocava com o cara que fazia a prancha. Aí pegava uma prancha extra, vendia para um amigo, juntava um dinheiro e ia fazer uma viagem. Então eu tinha que ficar meio, né, fazendo malabarismo ali para poder viajar, conhecer outros lugares e dar continuidade naquilo que eu gostava de fazer, que era surfar ondas perfeitas. E esse malabarismo, digamos, que você falou, durou até quando, mais ou menos? Imagino que foi mais ou menos quando a chave virou para começar a história do Towin, que você começou a seguir para esse caminho. Não, na verdade, não, na verdade, no Brasil, assim, é bem difícil viver, assim, de patrocínios, né? Mas onde começou, assim, de eu ter uma estrutura com patrocínios, né? Tinha os patrocinados, umas empresas que me patrocinavam, né?
lá atrás. Fui patrocinado pela Hang Loose, que é uma marca grande, né, uma das mais famosas do Brasil. Depois tinha uma estrutura muito de apoio para competição, para viagem e tal, mas não enchia o salário, não era uma coisa que me dava uma tranquilidade financeira, entendeu? Tinha que estar sempre ali meio que correndo atrás para ter um pouquinho a mais, porque não fechava a conta nas viagens, né? Sempre faltava. E depois eu viajei para o exterior, Austrália, Indonésia, Hawaii. Aí dei uma pausa no surf, fiquei uns 4, 5 anos fora do surf, meio que desencanei e voltei com 33 anos, né? Já pensando assim no surf de ondas grandes. Foi aí entre 2001 e 2002 que eu encontrei um salva-vidas, né, um brasileiro que era salva-vidas no Havaí, o Romeu Bruno, e aí eu me identifiquei com a modalidade, com o towing, com o surf, né, com o resgate, com a segurança, e aí comecei a me dedicar mais a esse trabalho. Aí eu não tinha patrocínios, o que me sustentava eram os trabalhos que eu fazia. Então eu trabalhava de segurança num evento, tinha alguns outros trabalhos paralelos que eu fazia também para ter uma verba, né? E aí começou a crescer, né? Então de lá para cá começou a melhorar um pouco, mas sempre mais tendo que trabalhar por fora do que dependendo mesmo de patrocinadores, né? Houve uma Sim. época, né, desculpa, que teve aquela marca Salt to Salt, que acho que foi um pouco do ápice assim, da minha carreira, onde eu tinha um salário, né, razoável assim para pro atleta que eu era, né? Já não era um garoto, não era novo, né? Já tinha 30 e poucos anos, mas a Salto Salto me bancou, então consegui retomar minha carreira como free surfer. Aí voltei para o jogo, né? E aí entrou o Towin, então eu tinha essa estrutura da Salt to Salt como patrocinado para viajar, para fazer expedições, e também tinha esse lado de trabalho que era trabalhar com segurança aquática. Legal. E você já era casado nessa época? Como eu tô perguntando isso só para tentar entender como que foi o lado da família, ou não só da esposa, mas enfim, da família mesmo, sei lá, pai, mãe. Quando É, você acabou de falar, quando você falou, ó, agora vai ser ondas grandes, é aqui que vou me jogar, porque deve rolar essa apreensão, né, de quem tá por perto, imagino. o lance das ondas grandes, né? Na verdade, tive desde sempre, né? Desde muito moleque, o mar, quando ele estava gigante, storm, revolto, me fascinava, meu. Sabe? Eu via a arrebentação lá fora, isso me dava vontade de estar lá dentro, né, daquela situação, desde muito moleque. Eu lembro de muito moleque, eu já andando em Guaicá com mar de ressaca, eu ficava, sabe, me trazia uma energia, né, meu? Então eu já tinha essa conexão com ondas grandes, né? Quando eu casei, né, no meu primeiro casamento, eu tive uma filha, né, Clara, e nesse período assim foi bem quando eu estava já bem estruturado com a Salto Salt, já estava começando com o Towin, então era uma coisa que, né, era meu trabalho, né, cara? Eu tinha que sair para arriscar minha vida, né, e quero que trazer nosso sustento para casa, né? Então eu tinha assim um relacionamento bem com a esposa da minha filha, com a minha esposa, né, mãe da minha filha, mas depois separei, continuei trabalhando com segurança e tal, perdi alguns patrocínios, já não tinha tanto destaque mais no surf, né? Em 2003, na verdade, que eu comecei em 2001, em 2003 eu peguei a maior onda no Brasil, né, surfada no Brasil, na Ilha dos Lobos, que foi, acho que essa onda foi uma onda marcante na minha carreira, porque foi uma única expedição que um grupo de surfistas renomados foi para essa laje no Rio Grande do Sul, né, que fica lá em Torres, a Ilha dos Lobos. E nesse mar eu peguei uma onda espetacular, foi a onda do dia, e essa onda por mais de 10 anos foi contada como a maior onda surfada no Brasil, o tubo mais perfeito já visto. E depois disso, né, já não tinha perdido os patrocínios, foi ficando meio minguando, e eu só me dediquei a trabalhar mesmo com, com fábricas de prancha, vendia pranchas e também com segurança de eventos. Legal, irado. Eu queria, depois eu vou entrar em alguns capítulos específicos agora da sua carreira, mas perguntando mais da parada do medo, disso que você falou, quando eu via que tava aquela storm, que tava grande, dava alguma coisa dentro de mim, mas eu imagino que por a empolgação que você tinha dentro, quando você entra no mar, ou não sei,
tem a parte do medo também, ou do receio, ou do respeito ao mar. Como que funciona, como funcionava lá no começo e como funciona no alemão de hoje essa parte de frio na barriga lá dentro? Ainda rola, ainda não rola? Como que é esse mix de sentimentos, digamos assim? Acho que é acho que hoje em dia, né? Pô, já tenho 52 anos, já não sou mais garoto, já Mas sei virou um lidar com as emprego emoções. normal? Porque falam que quando, por exemplo, médico, o médico tá operando alguém, é um trabalho normal, assim. Digo, as brincadeiras que fazem, né? Tipo, depois de tantos anos, será que ele opera alguém como se fosse um trabalho normal? Será que o alemão entra no mar daqueles, por exemplo, como você está acostumado a entrar em Nazaré, como se fosse um emprego normal, mais um dia no serviço? É um pouco assim, mas é um pouco isso também. Mas é diferente. Eu acho que diferente do médico, né, ou de uma pessoa que trabalha no escritório, ou até mesmo de um bombeiro, né, cara? Né, o cara tem ali, ele tá lidando com uma situação que ele tá ali, né, cara? E às vezes talvez até controlável. Quando a gente vai para o oceano, né, para o mar ou para uma situação extrema, é incontrolável, né? Então você sempre tem aquela ansiedade porque é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que você está ali corriqueira. O mar vai estar diferente. O mar do dia a dia ele muda, né? Dia a dia ele se transforma, né? E, e então sempre tem essa ansiedade, sempre joga, sabe, essa adrenalina. Tem que fazer uma oração antes de ir para a água, tem que de ir para a ação, porque os riscos são iminentes, cara. Qualquer coisa pode acontecer e numa fração de segundos, meu, você sai sabe, da alegria para o trauma, para a E tristeza. como que foi sua primeira vez em Nazaré? Você tem esse dia marcado na sua mente? Você lembra claramente como é que foi, o que você sentiu? Eu lembro, na verdade, o primeiro dia em Nazaré, eu tenho duas situações que me marcaram muito, né? O primeiro momento que eu cheguei em Nazaré, eu fui acompanhado da Maia Gabeira para fazer o retorno dela em 2015, né? Ela, o Scooby, o Carlos Burdi, né? Um projeto da Red Bull na época. Então, era a segunda equipe que estavam se formando lá, assim, de time mesmo, né? Que, tipo, tinha uma estrutura toda. Então, quando eu cheguei em Nazaré, a primeira coisa que a gente fez foi ir para o Farol, pro Farol lá São Miguel Arcanjo, que fica bem no cliff, de frente para as ondas. No primeiro momento que eu entrei no Farol, eu via assim, tinha umas fotos, tinha umas coisas assim, era uma coisa meio, um lugar meio antigo, assim, pedras bem antigas. E tinha uma janelinha, e quando eu olhei por essa janelinha, eu senti a energia do mar. Era como se eu estivesse olhando e vendo uma caravela gigantesca cruzando por ali num mar storm. Quando eu olhei para aquela janela, a cena que veio na minha cabeça foi essa. Já me deu uma adrenalina. Eu falei, nossa, meu, esse lugar é místico, tem uma energia singular, né, meu? E depois teve uma situação onde todo mundo falava o Cânion de Nazaré, porque a onda se transforma, se multiplica. E eu não, era minha primeira vez, então eu não entendia isso, né? Até o dia, nesse período que eu tive lá, um dia em que eu fui surfar um dia pequeno. E eu nunca vou esquecer isso, porque foi esse dia que eu aprendi a dimensão que se transforma Nazaré, né? O poder, a força do canhão de Nazaré. Eu lembro que eu olhei o gráfico, né? Era 1.3, 1 metro, ponto 3, com 15 segundos. Na minha leitura, né, de mar, assim, de beat break, um beat break com essa condição, né? Não lembro qual que era a direção do céu exato, mas acho que era norte-oeste, um pouco norte-oeste, que é o ângulo correto para dar esse efeito no canhão. Então, eu calculo no beat break, eu falei, pô, tá 1.3 com 15 segundos, dependendo do lugar, você pode ser uma vez ou até duas vezes o tamanho. Já é bastante, né? Você, pô, tá 1.3, teria 2.3 de tamanho. Quando eu cheguei na praia, eu vi as ondas e tinha tipo 2.3, estava meio que batendo com o que eu achava. Eu entrei com uma prancha normal, sem colete, e nesse dia eu tomei onda de 7 a 8 metros na cabeça. Então você imagina, nesse dia foi a minha aula, né? Onde É eu fui aquilo da realmente multiplicação que você falou. da multiplicação do canhão. E eu lembro, tem vídeos, até postei isso há muito tempo atrás no meu Instagram, que um cara filmou de cima, né? O cara, um português, olhando e falava, não posso crer.
não, isso não tá acontecendo, meu, porque ele via uns pontinhos pequenininhos e a série gigantesca vindo, quebrando na minha cabeça. Tava eu e um menino que é muito conhecido hoje, né? Se tornou uma referência em Nazaré também, que é o Kalani Latanzi, né? O Kalani, pô, a gente se conheceu naquele dia e a gente se conheceu naquela série, meu. Então a gente estava surfando no mar de 2 metros, 2,5 metros e tomamos ondas de 3 vezes o tamanho, né? Ou seja, 2,5, porra, para 7,5 metros, né, cara? Então são 3 vezes o tamanho, cara. E Nazaré é isso, cara. Lá quando são coisas assim que você vai sentir lá, cara. Quando você vê o mar crescendo é uma coisa fascinante. E tem E que tomar cuidado, porque você nunca sabe o tamanho que vai vir, velho. que ano que foi isso, Alemão? 2015, 2015 para 2000, vamos aí de lá para 7 anos. cá, várias Foram 7 anos. viagens para Nazaré, vários eventos, enfim, vários É, trails em Nazaré. E aí eu queria chegar 2020, foi 2020, né? A onda do Sebastian, que acabou de isso, ser, isso. enfim, coroada como a maior onda de já surfada, enfim, entrou pro Guinness. Cara, lá dentro era. Bom, você já tinha 5 anos de experiência em Nazaré. Dava para ver visualmente assim, ou sentir, enfim, que seria um dia diferente? Ou vocês já esperavam, talvez pela previsão, enfim, já era esperado aquilo? Ou você acabou sentindo aquilo no decorrer do dia? Como é que foi aquele dia? Na verdade, assim, é uma previsão para Nazaré, né? Você pode esperar de tudo, né? Pode, dependendo, como eu te falei, Nazaré ela tem um ângulo específico onde ela faz com que a onda se multiplique, né? Então, quando está no quadrante certo, então, pô, você está falando que vai estar 4 metros, mas você pode tomar série de 12 metros, entendeu? Pode aparecer onda de 12 metros, entendeu? Estamos falando aí de 40, 50 pés de onda, né? Então, assim, essa questão, né, que se coloca, né, para quando está acontecendo o sonho Nazaré, é muito particular, né? Vai do dia, do ângulo, do vento e tal. Esse dia em específico foi um dia muito marcante, porque a ondulação era muito grande, era mais de 4 metros, o ângulo era perfeito, e esse dia as ondas chegaram de 3 a 5 vezes o tamanho, né? Ou seja, a gente estava falando de 4 metros de swell, então 5 vezes estavam 20 metros de onda, né? Entendeu? Então, assim, e tinha ondas de 20 metros, ou seja, 20 metros seriam 60 pés, né? Porém, tinha ondas que podiam estar passando dos 5 vezes o tamanho, que foi a caso da onda do Sebastian, né? O Lucas também pegou ondas gigantes esse dia, eu não lembro, acho que o Cotton também pegou ondas gigantes esse dia, tinha alguns outros surfistas ali, mas assim, era um mar muito grande, meu, e a dimensão, assim, é difícil de explicar, porque é realmente uma coisa, uma massa d'água gigantesca, é tipo, sabe, um quarteirão de prédios gigantes passando, né, de mais de 10 andares vindo para cima de você. Então, assim, qualquer onda ali, muito bem, cara, com uma boa leitura, com um bom piloto, né, uma boa estrutura e com bom preparo físico, ele poderia surfar facilmente essa onda como foi a do Sebastian, né? A do Sebastian foi de, acho que 86 pés, aí o Lucas pegou uma também que bateu quase isso. Então, assim, foi um dia que, né, foi bem intenso, né? Teve o dia anterior, que foi um aquecimento, tinha lá ondas de 40 pés, 50 pés, e aí esse dia, cara, eu lembro de ver ondas assim surreais, cara, surreais. Eu mesmo, eu não surfei, né? Eu nem quis surfar, porque para mim, para as ondas que eu coloquei o Sebastião, as ondas que eu coloquei a Maia, as situações que eu vivi pilotando, para mim foi o mesmo desgaste, intensidade, como se eu tivesse surfado. Eu lembro claramente, assim, quando a gente concluiu a primeira sessão, acho que foram 5 ou 6 horas na água direto. A gente entrou tipo 6 da manhã, primeira luz, saímos 12:30, foram 6 horas na água exatamente. E eu lembro que eu cheguei no galpão lá onde na nossa estrutura, Tava e esgotado. eu esgotado, e eu lembro que eu cheguei tão adrenalizado que eu comecei a chorar de emoção. Eu lembrei da onda do Sebastian, que eu joguei essa onda que ele bateu recorde. Eu me lembro da onda que ele caiu, que quando eu tava no rádio, e aí eu escutava o cara falando, hey, man down, alemão, ele caiu, ele caiu. E eu vi a onda explodindo por trás, eu falei, nossa, meu Deus, eu vou ter que resgatar ele.
Então, nossa, só de lembrar agora, tipo, me dá, eu sinto a mesma coisa que eu vi naquele momento. Então eu lembro, aí eu, tipo, você tem que ir pro inside para resgatar uma pessoa. Eu lembro que a Maia, o Marcos Cadotti e eu, eu era o piloto, mas tinha a Maia Cabeira e o Marcos Cadotti, que eram os second rescues, né? Eles ficavam no canal vendo se o cara caía e tentavam resgatar. Quando a sonda quebrou, ninguém viu ele simplesmente desapareceu. E aí ficou aquela adrenalina. Eu lembro de eu primeiro ir, no primeiro momento, a Maia já queria ir, eu já falei para eles: não, 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 ninguém vai, espera, espera, espera. Ele tomou a primeira, demorou para aparecer. Quando ele apareceu, ele tomou a segunda. Eu falei: não, espera, espera. Não tinha como a gente entrar lá. Era impossível, meu. Era uma, sei lá, uma máquina de lavar gigantesca. Impossível entrar com qualquer tipo de máquina lá. Então, eu já, pela minha leitura, pelo meu conhecimento, eu falei: meu, vamos esperar passar a primeira. Ele vai tomar tomou a dele, ele tomou a que veio atrás, tomou a terceira, né? A segunda. Quando eu entrei para ir, ele tomou a terceira, eu só resgatei ele entre a terceira e a quarta onda. Aí eu lembro até que quando eu fui pegar ele assim, meu, eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, eu falei: meu, não tem como te pegar agora. Ele falou: não, tá tudo bem. A gente tem um sinal que a gente fala ok, né? Que é botando a mão na cabeça. Ele sinalizou para mim botando a mão na cabeça que estava ok, eu entendi isso. O pessoal que estava no cliff lá, o spotter, né, que orienta a gente no cliff, foi dando as coordenadas. Não, ele tá bem, tá consciente. Então isso vai facilitando a manobra. Eu já fui esperando ele depois que ele tomou a quarta onda, eu cheguei nele. E foi engraçado que eu vi sangue na boca dele. Eu falei: nossa, você se machucou. Aí ele falou: não, cara, pô, na hora que a onda me explodiu, eu mordi a ponta da língua, cara. E isso foi o que me deixou mais puto, não foi nem ter tomado caldo, cara. Foi uma situação meio que engraçada no meio daquele turbilhão de energia, né? Foi uma coisa muito intensa. E aí eu levei ele para a praia, né? Para eles observarem ele. Tinha que resgatar a prancha na praia, daí ele foi para a praia, deu tudo certo, ele voltou. Aí logo depois que ele voltou, foi quando eu vi essa onda, né? Que foi uma onda que veio embaixo de todo mundo, tava tudo muito, muito outside, né? Bem lá fora, esperando as maiores. E essa onda veio que passou todo mundo e ninguém viu. E eu olhei para ela e falei: cara, essa vai ser a onda. Aí o spotter falou: meu, essa onda tem potencial. E aí eu acreditei, olhei para o Sebastian, eu falei: essa vai que eu não vou ter como chegar na onda, porque a onda era muito grande e a velocidade do jet não era suficiente para alcançar ela. Quando de repente eu vi que ela dava para lançar ele, eu fiz um sinal que ia lançar, deu uma estilingada, ele puxou com toda a velocidade e foi em direção à onda, né? E aí quando ele foi, se você ver o vídeo, você vê que ele vem esquiando por um longo tempo, desde a hora que eu saio, faço um U assim, saio para trás da onda, ele vem por um longo tempo até chegar na parte crítica, quando a onda levantou. Então ele veio de trás do pico, que deu aquele efeito que é a onda de Nazaré, aquele triângulo, ele cruzando de um lado para o outro, numa situação aí, né? Onda do recorde. Cara, e assim, todo mundo sabe disso, e você falando agora deixa ainda mais claro, é um trabalho em equipe, é um trabalho, assim, tem mais gente envolvida, mas essencialmente da dupla que tá lá dentro, né? O piloto do jet, ele, o quanto de precisa de muito treino para entrosar essa dupla, ou como que funciona essa relação? Vai, a sua com ele, por exemplo, como que funciona? Vocês treinam muito antes, alguns dias antes, vocês pegam um período antes ou um ano antes, como que funciona isso para de fato rolar esse entrosamento dentro do mar? Então, eu, na ocasião, nunca tinha feito o towing com o Sebastião. Eu fui a convite da Maia, né? Foi uma situação inusitada. Eu sempre treino com o Lucas Chumbo, Ian Consenza, né? Com o Kalani, cara, com o Rodrigo Coxa, tal, com uma galera mais brasileira, assim. E naquela ocasião, ninguém se manifestou para que eu fosse para, né? Pô, vai rolar o céu, ninguém falou nada. Eu também eu estava num outro projeto aqui no Brasil, num trabalho. Não, viu que era um céu sólido, mas não me animei. Aí o Coxa falou: eu não vou, não sei, tá meio duvidoso. Mas aí a Maia me ligou uma semana antes disso aí e falou: alemão, você tem algum trabalho? Você tá fechado com alguém? Eu falei: não, mas eu não sei nem se eu vou. Ele falou: alemão, ela me disse: alemão, vai ser sólido o céu, acho que esse céu vai ser grande. Ela falou: se você não tiver ninguém, eu banco a sua vinda para cá e te pago um FII para você ficar comigo com o Sebastião. Eu falei: Maia, tudo bem, cara, deixa eu só ver aqui que eu tô num trabalho, eu estava num projeto na ocasião, tinha que ter um deslocamento, estava em São Paulo, tinha que vir para o Rio, pegar meus equipamentos, né, comprar uma passagem em cima da hora, ir para Lisboa.
Então foi tudo meio em cima. Então eu não, com a Maia eu já tenho um entrosamento melhor, né? Mas com o Sebastião eu nunca tinha feito. Mas o Sebastião, assim como eu, a gente é muito experiente, né? A gente tem muitos anos já, eu tenho muitos anos de pilotagem, sou surfista há 40 anos, piloto há 22 anos, né, cara? Então a minha experiência é bem especial, assim. Então, quando eu me conecto com um surfista, se é um surfista de alta performance, é questão de trocar olhares, né? Ajustar uma coisa ou outra, umas dicas minhas, ó, se eu fizer um sinal para cá, você vai para lá. E sempre funcionou assim, né? Com Coxa, com Chumbo, com Ian Concesa, com outros surfistas de alta performance e funciona muito bem. Então eu tenho uma leitura, eu tenho uma sacada, né, muito rápida do nível do surfista. E de surfista para surfista eu vou pilotar de um jeito. E com o Sebastião não foi diferente, a gente se entrosou muito rápido, tanto que todas as informações que a gente trocou na água, ele acatou, né? Ele é um dos caras mais experientes na Nazaré, ele é até mais que eu, porque ele está lá desde os primórdios, né? Então, é um cara que conhece bem a onda, se dedica muito, é um ótimo piloto. Então, um cara que tem já seu foco e já sabe como lidar com as situações, né? Então, quando eu entrei no time dele, assim, não se falou muito, ele não falou, quero isso, quero aquilo, ele falou, não, cara, vamos nos divertir, vai ser um grande dia, vamos pegar grandes ondas, meu, e que tudo corra bem, cara, vai ser um dia abençoado. Eu já vinha com esse pensamento, né? Quando ele falou aquilo, a Maia chegou para mim no Harbor e falou, alemão, você vai pilotar pra gente hoje, porque no dia anterior tinha sido ela. Aí eu falei, não, Maia, vamos chegar lá, a gente resolve. Ele, não, alemão, eu quero que você seja o nosso piloto, cara. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vou dar meu 100%, meus 200% e espero que tudo corra bem. E foi o que aconteceu. E como eu te falei, né? Quando acabou a sessão, a gente se abraçou, cara, foi uma energia muito forte. E eu, assim, né, sou suspeito para falar, né, cara? Quando você vai para uma situação como essa, você está enfrentando o extremo. Então, independente de quem você esteja, o importante é você dar seu melhor, cara. E quando tem entrosamento, assim, logo de primeira, aí é que tudo flui bem, tem tudo para dar certo, cara. Irado. Mas também, assim, foi animal, foi um negócio gigante no mundo do surf, enfim, tá nos recordes, tá na história. Mas também tem um lado que, assim, todo mundo acabou comentando aqui e ali, e que eu vi recentemente em algumas entrevistas suas também, que, assim, a comunidade, ou quem acompanha, sentiu um pouco de falta do mérito a você também, ao reconhecimento do piloto. Eu vi você até falando recentemente sobre isso e tudo mais. Você acha que de repente por não ter já, porque por exemplo a gente está acostumado a ver você quando você vai com Chumbo, com Coxa, com o pessoal brasileiro, vocês já têm essa intimidade, você é família, vocês são um time, já é meio que no automático, eu acho, deles darem esse reconhecimento para você, porque de fato é tão importante quanto talvez o cara que está lá de pé surfando a onda. Você acha que essa falta de, no primeiro momento pelo menos, né, que rolou essa falta de reconhecimento talvez, você acha que foi por falta desse laço que não era tão estreito em vocês, ou por ele ser europeu, ser um cara mais frio? Não sei, só tentando entender um pouquinho do que aconteceu ali. Porque te chateou um pouquinho, né? Eu senti algumas entrevistas suas, uns textos que eu li, que talvez tivesse te chateado um pouquinho. Eu sou surfista, eu pego onda há 40 anos, né, meu? Então, assim, ele também, não sei se ele é tão surfista quanto eu, mas ou mais ou menos, enfim. Eu acho que, assim, né, quando a gente vai para uma situação como essa, né, a gente tem um time, tem o spotter, tem o câmera, tem o rescue, que pode ser um, pode ser dois, mas na hora do surf, entre o cara que está pilotando o jet e o cara que está surfando, né, essa sintonia tem que ser muito maior, porque ali é o cara, você lidando, botando o cara numa situação que ele vai arriscar a vida dele, né, e que se ele cair você vai ter que resgatar ele. Então eu acredito que o piloto que leva o surfista numa onda gigante, seja Nazaré, seja Jaws, seja Mavericks, ou seja Maresias, ou Barra da Tijuca, ou o Choque, ou qualquer outro lugar, né, cara, é de 50% a 70% do piloto, né? Porque a onda pode ser horrível, o cara pode botar o cara na onda horrível, o cara se machucar, ou o cara pode botar o cara na onda da vida e ser um espetáculo, né? Então, assim, acho que tem que ter as devidas proporções. Acho que é 50 a 50. No caso ali, me chateou um pouco, porque eles falam de time, time, time,
Mas, na hora que a coisa realmente ficou séria, e eu já vi isso em alguns outros times, que as pessoas não dão o devido valor para o piloto, mas na hora que a coisa fica séria, pô, vem comigo, pô, faz isso, vem aquilo, entendeu? Mas não dão o devido valor, nem financeiramente, talvez até financeiro por um lado, mas acho que também é mais a questão de mérito mesmo, dar o devido mérito, né? Eu fiquei um pouco chateado porque ele realmente não falou nada, né? Diferente do que ele falou no dia, diferente do que ele falou no começo da temporada, não, porque, né, ele insinuou, eu não sabia, para mim foi uma surpresa, essa semana que saiu, porque todo mundo mencionou, começaram a falar de recorde e a onda dele, que tinha sido uma das maiores dos últimos anos, não se falava nada, né, e de repente, né, é, apareceu o recorde do Sebastian. O mundo, nossa, meu. E aí não se fala, né? Todo mundo que viveu aquele dia sabe, né? Que eu fui uma pessoa importante. Inclusive, teve pilotos aquele dia que me mandaram mensagem no particular e postaram e falaram: Alemão, só tem aquele recorde porque era você. Entendeu? Então, assim, né? Teve esse lado que a comunidade do surf falou, e eu fiquei um pouco sentido, né, cara? Porque é uma coisa que, assim, eu trabalho há 20 anos, você se dedica ao seu trabalho há 20 anos, e aí, de repente, vê o Neymar e fala, pô, Guilherme, pô, parabéns, cara, pô, sua entrevista foi alucinante, né? Isso para você é um prêmio, né, cara? Mais do que um valor Total. financeiro. É um reconhecimento daquilo que você faz. E em nenhum momento, né, cara, é a maior entidade do surf mundial, é a maior entidade dos recordes, que é o Guinness Book, entendeu? É um dos maiores surfistas de Nazaré, que sabe do meu trabalho, sabe do meu potencial, e não mencionar isso, acho que ficou um pouco chato, né? Eu fiquei triste, realmente fiquei triste, acho que isso é notório, mas é mais pela falta de reconhecimento do meu trabalho mesmo. Para mim, se ele ganhou US$ 50 mil, US$ 1 milhão, cara, ele me pagou para trabalhar aquele dia, eu trabalhei, dei meu 100%, o resultado daquele dia foi concluído naquele dia com êxito. Ninguém se machucou, os ferimentos foram leves, pegaram grandes ondas, o resultado estava lá. Se depois bateu o recorde, foi uma coisa, se tornou uma coisa notória e ainda mundialmente famosa, como é o caso dessa onda propriamente dita, cara, sensacional, cara, palmas para ele, ele merece, ele é um cara que está buscando isso há muito tempo, merece como qualquer um. Mas eu acho que, falando de equipe, né, ele, né, eu, a Maia e o Marcos Cadotti, que eram os outros 3 jet skis que estavam na água, qual o nível de importância, né, de cada um? Né? Qual o nível, né, comparado, né, meu? Então, assim, é meio que deixar nivelado embaixo, bem embaixo, né, o patamar que eu estava naquele dia. E, cara, é uma coisa que para mim é meu trabalho, né? Eu quero ser reconhecido, cara. Eu quero usar isso, né, a meu favor, cara. E eu particularmente, né, falei com a minha equipe de mídia, falei, não quero divulgar. Não quero que seja divulgado, meu. Deixa pra lá, sabe? O cara não falou, a gente já tá falando, meu. Depois vai vir, sabe, vai ficar um falando. Então, assim, aí vem lá especulações, porque a onda do coxa é maior, a dele é menor, por que a dele tem 86 e a do coxa tem 80? Aí vem uma série de especulações que aí, sabe, vai desvirtuando. Então, ficar nesse fogo cruzado, para mim, não era meu interesse. Mas a minha equipe de mídia falou, não, cara, é um momento marcante, era você Você lá, merece, cara, pô, exato. você merece ser reconhecido, a gente vai correr atrás, a gente vai pagar o que for, mas a gente vai divulgar o seu trabalho, você vai dar a cara para bater e vai contar a sua história, que é maravilhosa, foi sensacional, cara, e acho que minha esposa, né, as pessoas que estavam do meu lado, né, lembro daquele dia, da emoção que eu tive naquele dia, da energia que eu emanei aquele dia, né, porque quando você vive uma situação dessa, né, cara, o cara né, sobe o Everest, né, cara? O cara mergulha no oceano mais fundo, o cara enfrenta a maior onda. Quando você chega no ápice de uma situação dessas, a energia que converge naquela situação é uma coisa que pum, é uma bomba, buf, vai para o mundo, é uma energia muito boa, né? Você não tem maldade, você não tem coisa ruim. Então, quando acontece um swell, para mim é exatamente isso, é a conjunção de vários fatores no universo para gerar um storm, para criar uma onda com uma energia singular, cara. E quando você tá lá e vive aquele momento, cara, é uma energia singular. Então, aquele momento para mim foi marcante. O resultado tá aí. Entendeu? Agora, o reconhecimento faz parte, né, cara? Se uns vão falar, né, meu? Outros não. Total. Né? Então, para Antes de mim, assim, falar. eu fico lisonjeado, né? Eu fico feliz, porque independente de estar lá o nome dele na placa do recorde,
eu vou olhar para aquela onda e muita gente vai olhar e vai falar, cara, isso aí foi o alemão de Maresias que colocou o cara na maior onda do mundo. Então, para mim, não é esse reconhecimento que eu tenho, eu acho que acabei de sentir isso agora com os meus amigos, que meu maior prêmio é o reconhecimento das pessoas que me amam, das pessoas que me conhecem, das pessoas que valorizam o meu trabalho. Então, para mim, cara, vocês estarem entrando em contato comigo para falar sobre isso, para mim isso é muito gratificante, já é um grande prêmio. Irado. É, eu queria falar, antes de falar de um grande reconhecimento que você teve recentemente, eu queria só passar por mais um assunto que de repente tenha sido, com certeza foi chato no momento, obviamente pela situação, mas que depois teve alguns desdobramentos. Ou, não sei, mas imagino que o acidente do Alex Botelho tenha sido um dos momentos mais tensos, assim, que você deva ter passado. Você pode confirmar ou não. E depois disso, teve o Alex Botelho processando a WSL e fazendo algumas críticas à equipe de segurança, pelo que eu li. Não a equipe, mas como a WSL tinha estruturado tudo. De alguma maneira, isso É, te afetou também, por algum lado? Assim, porque assim, você tava envolvido ali, é claro, na situação e tudo mais. Como que você viu essa situação? cara, Se você não quiser falar também, fica tranquilo, não precisamos entrar não, nisso. não, cara, eu acho que cara, é uma pauta interessante, cara, porque realmente, cara, houve falhas, né, por parte da WSL, pode ser, mas também teve outras falhas, né, cara? Houve falha das equipes, né? Teve, né, eu não sabia desse, eu escutei por alto sobre esse lance do processo, achei até que era boato, sabe, uma coisa meio aleatória, tá? Não sei se é certo isso que ele está Não, processando a WSL? é certo. Faz acho que um ano e pouco. Tem os advogados dele soltaram coisas na imprensa até, com as Ah, declarações eu não vi. falando sobre Eu escutei por o alto que que ele iriam tinha falado. processar, mas não vi matéria, não vi nada. Porque acho que Eu acho que parecia que assim, faltava equipe dentro da água, que eles tinham concordado com é, alguma coisa, depois, enfim, ele acabou é, assinando por pressão, mas, enfim, várias coisas que eles alegam eu ali. tenho, eu como, eu tenho, eu, naquele momento eu era WSL, eu não era o alemão, eu era um, eu era um piloto de segurança, não era nem o chefe, né? Hoje eu me tornei chefe encarregado em Nazaré de fazer a segurança, mas naquela ocasião eu era um piloto, né? E eu lembro muito bem dos pormenores que aconteceram e antecederam aquele evento, né? É, muitos dos pilotos não estavam propriamente preparados tecnicamente para conduzir naquela área de arrebentação. De 8 pilotos, ou 6 pilotos que tinham, metade estavam capacitados e metade não estava capacitada, né? Tinha condições, um pouco de habilidade para ir lá, tinha, mas não estavam 100% confiantes, né? Muito diferente de mim, do Sérgio, E num é, mar desse pode ser fatal, né, Alemão? exatamente, entendeu? Como quase foi, né? Então eu como um piloto da WSL, eu vi erros da parte dos surfistas, entendeu? Houve ali omissão de parceria, né, de surfistas, de parceiros que falam, não, eu vou ficar, você vai na sua bateria, a minha bateria é antes, então eu fico de segurança, eu fico de safety para você. Então, Entendi. a regra era, a equipe tinha lá uma dupla, e eles tinham que ter um safety para eles, mais um safety, né, que era um piloto da WSL. Esse era o combinado. Porém, na hora do acidente, o safety deles não estava com eles. Eu, como WSL, como piloto, eu estava embaixo, eu vi exatamente a última onda dele. Eu vi o Hugo resgatando o Alex, né? Depois eu até fiz confusão, achei que era o Alex que estava pilotando, mas não era o Hugo. Então, quando ele saiu, eu vi, eu estava em cima daquela onda que pegou eles, eu estava atrás. E quando eu vi que o surfista subiu no sled, porque se ele não sobe no sled, eu ia vir atrás para resgatar o surfista, porque essa era a minha função. Caso o piloto não resgate, o second rescue da equipe ou o second rescue da WSL vai resgatar o surfista. Então eu fui para aquela ação. Eu vi tudo. Faltavam 5 minutos para acabar o campeonato, 8 horas. Meu.
de Entendi. evento. Era a última bateria do dia, faltavam 5 minutos para acabar. E eu lembro exatamente. Quando eu vi que ele resgatou, o que eu fiz? Eu já estava próximo da linha da arrebentação, do inside, eu voltei para o outside, para ficar esperando. Eu falei, pô, vou esperar agora, né? O cara resgatou. Só que quando eu cheguei no fundo, tipo, naveguei 30 segundos para fora, eu escutei no rádio, man down, virou jet ski, perderam jet ski, alemão, voa, equipe de safeties, aí, pico 1 inside, ou seja, era bem em frente à pedra, no inside, e justo onde eu estava pico 1 outside, então eu já, ao mesmo tempo eu voltei. Quando eu voltei, ali uma força d'água muito grande, então as pessoas começam a se deslocar para os lados e você não consegue saber para onde foi, né? E aí eu me lembro que no primeiro momento eu passei, eu vi alguém resgatando vi um jet ski, depois eu vi um jet ski resgatando o Hugo, né? E aí falaram, onde está o Alex? Onde está o Alex? E eu fui procurando, e eu encontrei ele. Quando eu encontrei ele, já estava de costas, então eu fui e resgatei ele. Bom, para resumir, né? Foi aquele resgate, todo mundo viu, né, e pô, foi sem dúvida um dos momentos mais traumáticos da minha carreira, assim, como piloto. Eu já vi outras coisas parecidas, assim, mas, né, ver um cara como o Alex, que é um cara muito bem preparado, né, naquela situação, um cara que é, pô, é super querido da comunidade surfística mundial, cara, um ídolo em Portugal, cara, um cara que um gentleman, né, para não dizer outras palavras, o cara é um puta cavalheiro. Ver ele naquela situação foi uma coisa muito forte para mim, né? Eu fiquei meio abalado por um tempo, cara. Até depois que eu voltei para o Brasil, eu lembro de mandar mensagens para ele. Quando ele saiu do hospital, ele mandou uma mensagem muito linda para mim, pô, agradecendo, né? Porque eu já fui por ele várias vezes. E ele fala isso numa das mensagens. Ele me fala, irmão, você é um anjo, cara. Obrigado de coração por tudo que você fez por mim. Cara, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que você vai por mim naquela situação, naquele lugar. Bom, mas esse foi diferente e eu sou muito grato. Então, né, esse para mim foi um grande reconhecimento. Agora, essa questão de estar processando a WSL e tal, estou sabendo por alto, não sei, não me aprofundei, mas eu acho que tiveram falhas de ambos os lados, cara. Né? Eu, assim, na minha parte, eu também. Eu eu fiquei boiando 2 minutos e meio com ele, tomando onda na cabeça, porque eu abandonei meu jet para nadar com ele, porque eu não consegui. Tiveram 2 jets que tentaram resgatar a gente e não conseguiram, entendeu? Então foi uma situação que eu tive que sair nadando com ele, né? Então, para mim, foi uma situação, sem dúvida, das mais extremas. E aí, se ele vai ganhar, vai perder com essa questão, esse é com eles lá, cara. Acho que eu fiz a minha parte, olhando assim como pela WSL, ela fez a parte dela, cara, teve umas falhas, uma falha que faltou um grabber, essa é a falha que ele aponta, né, que o grabber, que é? É um nadador salvador que fica no jet junto com o piloto rescue, para se o cara apagar nessa situação, o cara pular na água e aí tem um mecanismo para fazer essa operação. Quando eu pulei na água, eu tentei fazer isso com uma pessoa que vinha me resgatar, só que essas pessoas nunca chegaram, então tive que sair nadando, né? Então, talvez essa falha é um ponto que Entendi. talvez seja um agravante para a WSL em relação a isso, mas houveram outros pontos também, então deixa para lá. Entendi. Duas só para a gente encerrar agora. A primeira é sobre o que eu te falei de reconhecimento, que é ser convidado para trabalhar junto com o McNamara, né? Como que surgiu isso? Eu acho, pô, acho que é um grande reconhecimento, né, para você. Pô, para mim essa temporada de 2022 foi épica, né? Poder trabalhar ao lado de um cara que você tem uma grande admiração, né? Que é um dos grandes ícones de Nazaré e do surf de ondas grandes no mundo. O Garrett é uma pessoa muito dedicada, muito empenhada nos projetos dele. Então, fazer parte do projeto dele, que é o 100 Foot Wave, né, que está num canal de televisão no Documentário da HBO, HBO, né? isso, A no Onda de HBO 100 Pés, né? Max, A tradução. é, a onda de 100 pés, e fazer parte desse projeto junto com ele, com o Andrew Cotto, com o CJ, com a Nicole, com a família, com toda a equipe que envolve ali, foi sensacional. Foi uma surpresa para mim, né? Eu tinha alguns convites de algumas equipes para participar. Eu não queria, eu tava meio desanimado de ir para Nazaré nessa temporada, mas aí veio o convite do Garrett, eu não tive como negar. Eu falei, pô,
não, vamos lá, cara. E fiquei 3 meses lá com ele e, cara, peguei uma ondas gigantes. Foi sem dúvida um grande feito na minha vida, meu. Sem dúvidas, trabalhar com esse cara, ter o reconhecimento dele foi magnífico. Irado. E aí, pra gente encerrar, a gente começou falando do alemãozinho de Maresias lá atrás, passamos pelas tripes, pelos trabalhos, todos os tipos de trabalho que você fez para fazer aquele malabarismo para conseguir levantar grana, continuar vivendo do surf. É, pô, passamos pelo recorde, enfim, a escalada que você deu. Ainda tem alguma coisa que falta o alemão de Maresias fazer? Ou aquele cara que começou lá atrás já está 100% realizado com a carreira, com o surf, enfim? Ah, eu acho que eu tô bem realizado, meu. Eu acho que surfista é fominha, né? Sempre vai querer mais uma, né? Não, vai mais uma, mais uma. Então, assim, mas acho que a onda é outra, cara. Acho que agora a onda é uma onda mais. Não vai deixar de ter Nazaré, né? Eu vou para Nazaré. Já tem projetos em andamento para Nazaré, né? Já, assim, é um lugar onde eu vou sempre retornar, mas já tem outros projetos paralelos e a minha busca agora é, sabe, manter minha família, seguir fazendo meus trabalhos aí que eu tenho feito, dando coaching de surf, coaching de pilotagem, né? Em alguns eventos fazer a segurança como piloto. Se houver a oportunidade, né, da WSL de coordenar a equipe de segurança em Nazaré, vai ser um prazer trabalhar lá de novo. Se o Garrett precisar, ou se o Sebastian precisar, ou se alguém precisar, eu estou à disposição para voltar lá e dar o meu melhor por qualquer um deles. Mas agora, pensando bem, cara, tem um sonho ainda que Diga falta, lá. cara. Tem um sonho, cara. O meu sonho agora, cara, meu maior gol hoje seria, cara, colocar o Lucas Chumbo na maior onda do mundo, cara. Eu queria ver o Lucas Chumbo na maior onda do mundo. E assim, pode ser que ele bata um Aliás, recorde agora. desculpa de te interromper, mas antes foi o que você estava falando. Essa do Sebastian veio do nada, né? Ninguém estava esperando. Mas rolou um boato de que uma do Lucas poderia ter batido. Então ficou esse, esse bom em cima de uma de uma onda do Lucas. E aí do nada veio essa do Sebastian e tomou, enfim, virou ela. É, porque essa questão da onda do recorde, ela tem etapas, né, cara? Tipo, quando você pega a onda, daí ela vai para a entidade que é a WCL, que vai avaliar a onda do Sebastião das 5 ondas nomeadas na temporada 2020 e 2021, duas eram do Sebastião, aqui ficou em primeiro, aqui ficou em terceiro, então tinha duas ondas dele daquele swell de 29 de outubro de 2020 que estavam na premiação final, nas finais. Então, aí depois, daí é levado para o Guinness Book, aí um especialista vai fazer a medição, vai fazer a análise, aí vai fazer o trabalho. Tanto que demorou 2 anos, né? Tive uma pandemia e tudo, Pô. até que se saiu agora. Então, E o assim, Chumbo já sabe desse seu sonho aí ou você ainda vai falar com ele sobre isso? acho que ele sabe, né? Ele também quebra. O sonho dele é que eu pilote ele na maior da vida. A gente tem esse sonho em Irado. comum aí. Eu acho que a gente tem esse sonho em comum. Ele é uma pessoa que quando a gente está junto, a gente tem a mesma leitura de mar, a gente tem a mesma dinâmica. Ele para surfar, ele precisa de um piloto como eu, e eu para pilotar preciso de um surfista como ele, porque assim a conexão é muito precisa, né? A gente tentou no dia 25 de fevereiro agora de 2022, a gente pegou um sol gigante, eram ondas de mais de 100 pés, mas estava muito difícil, a gente não conseguiu pegar a onda certa, mas ele pegou uma onda muito grande, deu show, como sempre, comigo na pilota, ele, o Nick Van Rupp, o Vini dos Santos, a Micaela Fragonese estava comigo, o Andrew Cotton também, tinha uma galera ali, e esse dia foi marcante. Não sei se daí vai sair alguma onda de recorde, mas já a gente já fez uma sessão esse ano muito, muito magnífica. E o Lucas é uma pessoa muito especial, né? Então, para mim, pô, se aparecer essa oportunidade, eu acho que essa temporada 2022-2023 a gente vai estar mais junto aí, né? Esse é um dos meus focos também, de repente estar mais ao lado do Lucas e puxar ele na maior do mundo. Se vier, se estiver junto, vamos lá, vai ser um prazer, Bruno. Fechou. Alemão, pô, brigadão pelo papo, muito bom. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Todo reconhecimento dado a você e merecido.
pelo trabalho que você tem feito. Obrigadão pelo papo, pela conversa. Obrigado a você, obrigado à equipe do Lance, cara, e, pô, estamos à disposição, cara. Quem sabe daqui a pouco a gente volta com outro recorde aí, se Deus quiser.